Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar neste momento. Quero iniciar o nosso culto desta noite meditando na palavra de Deus que está no Salmo 46. Salmo 46, a partir do versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos nos reunir e ouvirmos a sua voz através da tua palavra, e podermos cantar louvores ao Senhor, e podermos orar ao Senhor, ó Deus, como povo teu, nesse ajuntamento santo, ó Deus, desta noite. Abençoa o teu povo, ó Deus, que nesse momento se reúne para cultuar ao Senhor. Derrama da tua graça sobre nós nesta noite. Toque os nossos corações, esteja, ó Deus, tirando de nós todo medo, toda ansiedade que esta pandemia tem causado aos teus filhos, Senhor. Que nós, ó Deus, possamos confiar na tua boa, santa e agradável palavra, que nos garante, ó Deus, de que o Senhor está no controle de tudo. De que ainda que as coisas pareçam sem controle, de que as coisas ainda pareçam que estão sendo perdidas ou se perdendo, ó Deus, nós podemos confiar no Senhor, porque nada abala ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos sustente, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus, adorá-lo através desta canção. Se o trovão e o mar
Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós nos colocamos nas suas mãos, Deus. Pai, em nome de Jesus, esteja tratando o nosso coração, esteja, ó Deus, mudando a nossa mente, retirando de nós, ó Deus, toda incerteza, retirando de nós todo medo, toda angústia que esse tempo tem trazido sobre as nossas vidas. Esteja, Pai, abençoando a cada um de nós nesta noite. Esteja trazendo cura aos que estão doentes, ó Deus. Esteja trazendo libertação àqueles que se sentem oprimidos, ó Deus, pelo inimigo. Esteja, ó Deus, renovando a fé de todos nós, ó Deus, nesta noite, Pai, a fim de que nós creiamos no Senhor sem duvidar. Tenhamos fé verdadeira, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aviva, ó Deus, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor e nas suas bênçãos e nas suas promessas. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu quero partilhar da palavra de Deus com vocês no Salmo 40. Salmo 40, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3 somente, mas falaremos de uma boa parte do Salmo, versículos 1 a 3 do Salmo 40, que diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Até aqui. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que já foi lida. Agora, Pai, em nome de Jesus, aviva a nossa mente e o nosso coração, para que essa palavra crie raízes profundas na nossa vida, Senhor, e que possamos praticá-la em todo o tempo. Abençoa o Teu povo nesta noite. Fortaleça-nos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, você é uma pessoa paciente? Né? Ser paciente exige de nós muita força de vontade, não é verdade? Porque esperar algo é muito difícil para todos nós e exige muita paciência. Quando nós lemos a palavra de Deus na carta aos Gálatas, né, no capítulo 5, versículo 22, que nós vemos os frutos do Espírito, a paciência é uma parte desse fruto. Não é? Na Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que nos leva a ter mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não é? A paciência nos leva a exercitar a questão da mansidão e do domínio próprio nas nossas vidas. Existe a história de um homem que foi grandemente usado por Deus, se tornou um dos pais da igreja, um dos doutores da igreja, mas não desde a sua juventude, porque ele tinha uma vida muito dissoluta. E a sua mãe, chamada Mônica, né, conhecida dentro da igreja católica como Santa Mônica, mas era Mônica, ela orou pelo seu filho por mais de 30 anos, esperando a sua conversão. E é muito interessante quando nós vemos a história de Agostinho, não é? Ou Santo Agostinho, como é conhecido, de que a vida dele foi dissoluta e durante toda a vida dele ele viu a mãe dele orando incansavelmente, pacientemente pela sua conversão. Depois que ele se converteu, pouco tempo depois, ela veio a morrer. E a única coisa que ela pediu, ela falou assim: eu queria viver um pouco mais, somente para ver a sua vida cristã de agora para frente. E ele disse: minha mãe, Agostinho dizendo sobre sua mãe, minha mãe foi, na verdade, mãe 2 vezes para mim, né? Porque ela me gerou no seu ventre, então eu sou filho dela, do seu sangue, mas ela me gerou também para o novo nascimento, orando por mim incansavelmente para a minha conversão. Que paciência, né? Em orar, em esperar e em confiar em Deus, em confiar na providência de Deus, naquilo que ela havia ouvido dos homens de Deus num dia em que ela foi à igreja,
não é, para orar e escolheu, olha, não perca a sua fé. Não foi o que foi dito para ela, não perca a sua fé, pois um filho gerado em meio a tantas lágrimas e orações não há de se perder. Não é? E nisso, Agostinho, depois de um bom tempo, ele então se converte e se torna um dos maiores doutores da igreja, não é? Da qual nós também lemos e seguimos muitos dos seus ensinos e seus escritos bíblicos, não é? Daquilo que ele interpretou, daquilo que ele buscou teologicamente. Mas ele é fruto de oração e da paciência, da oração paciente pela vida de um filho. Isso é muito importante. Mas essa história nos leva a perceber que às vezes nos falta paciência, nos falta confiarmos verdadeiramente em Deus, nos falta muitas vezes aprender a esperar confiantemente pelo Senhor. Então, esperar muitas vezes pode gerar em nós uma irritabilidade, que muitas vezes é o que acontece, não é? Ou então pode te levar a uma experiência de crescimento espiritual, mas tudo vai depender da sua atitude diante dessa espera, diante de tudo isso que nós temos visto aqui através do Salmo. Como é que você tem reagido a essa espera, por exemplo, do comércio voltar, das coisas voltarem ao normal diante dessa pandemia? Como é que nós temos vivido esses dias? É importante refletir nisso. Você tem confiado no Senhor, esperado no Senhor confiantemente ou não? Como você tem aguardado que tudo isso acabe? Você tem feito o que dá para fazer, tem cumprido as normas de saúde? Se você tem que trabalhar, tem ido trabalhar com segurança, feito as coisas que você precisa fazer? Queridos, é importante entender isso, para que haja crescimento espiritual nas nossas vidas. O Salmo 40 aqui, que nós acabamos de ler, é um salmo de Davi, onde ele tem a oportunidade de mostrar e de deixar gravado que Deus agiu e age na sua vida de forma maravilhosa, e é por isso que ele tem que escrever, para que as pessoas vejam o agir de Deus na sua vida, vindo ao seu auxílio nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, onde tudo parecia perdido, mas também mostrando que Deus vem no tempo dele, no tempo de Deus, e não no tempo que Davi desejava. Quando nós vamos lendo o Salmo 39, o Salmo 38, não é? O Salmo 38 inicia assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. E o Salmo 39 diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Davi estava ali falando de coisas do seu coração, de onde ele tinha errado e que ele estava preocupado com a vida dele diante de Deus e do exemplo que ele estava dando, das coisas que estavam acontecendo. Davi vinha de muitas lutas, de muitas perseguições sobre a sua vida. E aqui, quando nós vemos aqui o Salmo 40, ele inicia já dizendo assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele faz questão de deixar registrado para que nós também aprendamos a esperar com confiança. Para que nós, nesta noite, possamos entender e viver isso nas nossas vidas, que é aprender a esperar com confiança, através desse salmo. Então, o versículo 1 já diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu grito de socorro. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O versículo 1 nos diz que nós devemos esperar com confiança. Então, diante de um tempo de espera, diante desse tempo de espera pelo qual nós temos passado, tenha confiança em Deus, confie no Senhor de todo o seu coração, tenha esperança, tenha esperança. Davi diz que esperou com confiança. Nessa nossa versão aqui, que é a NVI, ele diz que colocou toda a sua esperança em Deus, ele apostou todas as suas fichas em Deus, ele confiou
sem esperar mais nada de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, ou sequer um outro Deus. Mas o que está dizendo aqui para nós, quando nós vamos na tradução original, que é no hebraico, não é? É a tradução literal desse início, é chamado de hebraísmo, porque o salmo traduzido lá no início, no original, diz: esperando, esperei. Esperando, esperei. Parece uma redundância, só que na língua hebraica não é, mas trata-se de uma forma poética que significa paciência, constância. É a mesma coisa que acontece quando nós lemos lá santo, 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 porque no hebraico não existe a palavra santíssimo. Então, aqui ele tem a função de dizer: olha, eu esperei com paciência, eu esperei com constância, eu coloquei todas as minhas preocupações, eu coloquei todas as minhas angústias diante de Deus e eu esperei o agir de Deus. E confiança no hebraico significa que você pode dizer assim: eu vou confiar porque a minha vitória vai chegar. Eu posso confiar porque a minha vitória é certa. Não tem como dar errado, porque Deus está ao meu lado. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber ou permanecer firmes nos propósitos de Deus, porque nós não confiamos inteiramente nele, mas nós confiamos nas nossas próprias forças, confiamos nas pessoas, confiamos nos nossos empregos. Tudo isso são coisas que falham também, mas Deus não falha, Ele age no tempo certo. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós podemos ter esperança, porque Deus não é homem para que minta. E mais, quando nós temos esperança no Senhor, não importa o tempo, não importa a distância, não importa o que aconteça, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, como nos diz Romanos 8, 28. No versículo 31 ainda de Romanos 8, Paulo vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você confia dessa forma? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem confiado e esperado no Senhor com paciência? Você tem aprendido isso para a sua vida? Você tem apenas murmurado e reclamado? Esperei com confiança no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós lemos isso, irmãos, infelizmente muitas pessoas são contra nós. Nós temos um inimigo terrível que é Satanás, que vai fazer de tudo para que você caia, vai fazer de tudo para que você saia dos caminhos do Senhor, para que você erre o alvo, para que você peque. Você tem um outro inimigo contra você, que é a sua própria carne, que é falha, que te leva para longe de Deus, que te faz desconfiar de Deus, que te faz descrer de Deus nos momentos de angústia, nos momentos de perseguição, nos momentos de dificuldade. Nós temos aí o mundo com a maldade humana, não é? No nosso tempo agora, essa pandemia, não é? Essa doença que se aprimorou sozinha, será? Ou será que nós podemos confiar em algumas coisas que dizem que foi gerado em laboratório e saiu? Nós não sabemos nem a respeito disso. Como é que nós vamos confiar no que as pessoas dizem? Mas nós temos essas questões que são do nosso cotidiano. Estamos nesse mundo e neste mundo iremos sofrer. Mas a certeza de que esse versículo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos leva a exercitarmos a nossa paciência, a exercitarmos a nossa fé e a nossa esperança em Deus, porque Ele nunca falha, Ele não desiste de nós, Ele continua nos amando. E por amor deu a Jesus para morrer no nosso lugar, para nos reconciliarmos com Ele novamente, da única maneira que poderia ser feita, que era através de Cristo, o Cordeiro de Deus. Então é preciso que a gente entenda
não é? Que a nossa vida aqui deve ser levada com paciência, e a gente precisa aprender isso. Aprender isso. Estamos sujeitos às tempestades da vida, aos problemas, às doenças. Davi aqui já havia passado por tantas coisas, irmãos, por momentos angustiantes dentro da sua trajetória de vida, mas ele jamais descreu do Senhor, ele jamais deixou de confiar no Senhor, porque ele sempre colocou a sua esperança em Deus. Salmo 25, versículo 5 diz assim: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. A minha esperança está em ti o tempo todo. Todos os dias nós esperamos alguma coisa. Talvez o resultado de um exame, vestibular, talvez passar na faculdade, entregar um trabalho da faculdade final, né? Talvez você esteja esperando a notícia do emprego, ou talvez você esteja precisando da ajuda do governo, financeira do governo, outros estão esperando ainda a pessoa amada, muitos estão esperando o momento para poder se abraçar, para poderem celebrar juntos, para comerem juntos, para estarem juntos diante dessa separação por causa dessa doença. Mas o que é esperança? Esperança, não é? Segundo o dicionário, é uma disposição que o Espírito, não é, que induz a esperar uma coisa que vai acontecer, que sucederá. Uma outra explicação que o dicionário dá é que esperança é uma expectativa. Mas uma das respostas, e aí eu acredito que seja essa ligada a essa primeira, né, de que esperança é a disposição do Espírito que induz a espera de alguma coisa que vai acontecer, não é? Uma das respostas do significado de esperança é confiar. Esperar é confiar. Ter esperança é confiar. E no nosso caso é confiar em Deus, na providência de Deus, na ação de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus para conosco, para com os nossos familiares. Então todos os dias nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. Nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, trabalharmos duro, fazermos a nossa parte, mas a nossa esperança não pode estar no trabalho, a nossa esperança não pode estar na nossa força, a nossa esperança não pode estar no nosso dinheiro ou bens, a nossa esperança em todos os dias da nossa vida deve estar em Deus, o tempo todo em Deus. Então, diante do tempo de espera que você esteja passando nesse momento, deposite a sua esperança em Deus de forma verdadeira. Nós vamos aprendendo, quando nós vamos depositando a confiança em Deus e a nossa esperança verdadeira em Deus, confiamos nesse Deus, nós vamos percebendo algo que muitas vezes nós não percebemos por causa da nossa falta de esperança em Deus. Nós vamos percebendo o agir de Deus no nosso dia a dia, nas mínimas coisas. Então, diante do tempo de espera, tenha paciência e tenha esperança. E diante do tempo de espera, perceba o agir de Deus. Comece a perceber o agir de Deus na sua vida. Davi, ainda no versículo 1, diz que Deus se inclinou para ele e o ouviu. Se inclinar significa agir na história, significa se preocupar, significa dar atenção, ou seja, Deus entra na história de vida de Davi e ali ele ouve o clamor de Davi. Por várias vezes dentro da história de Davi, quando nós vemos a história do seu reinado, nós vemos Deus mandando profetas para falar com Davi, Deus falando diretamente com Davi, Deus mostrando as coisas para Davi. Nós precisamos aprender que Deus, irmãos, é um Deus de relacionamento. Ele deseja estar perto de nós. Ele deseja ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir as suas orações. O livro de Gênesis, logo no início, diz que Deus vinha na viração do dia, ao final de cada dia, até o Jardim do Éden, para conversar com Adão, porque Deus tinha interesse em ouvi-lo. Queridos, todos nós sabemos que Deus é Espírito, porque é isso que a sua palavra vai nos afirmar em João 4:24, que diz,
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Davi aqui, quando ele usa essa palavra, quando ele fala Deus ouviu, Deus me ouviu, se inclinou para mim, Davi está tendo uma linguagem antropomórfica, ou seja, dando características humanas a Deus, não é? Dizendo, nós vemos isso como a mão de Deus, os pés e assim por diante, não é? Os pés de Deus, os olhos de Deus. Mas quando Deus se inclinou e ouviu, ele não está somente usando uma linguagem antropomórfica, ele está aqui mostrando que Deus ouviu com interesse. Deus tinha interesse em ouvir o seu servo. Deus para tudo para escutá-lo. Deus se importa com Davi, da mesma forma que ele para tudo para nos escutar na nossa oração, porque ele se importa comigo e com você. Deus sabe aquilo que você tem sofrido, Deus sabe aquilo que você está passando, qual é a sua dor, quais são os seus problemas. Então não cesse de clamar, não desista, tenha esperança, tenha paciência. Ainda que você não ouça a voz de Deus, saiba que Ele trabalha de dia e de noite por você, porque é isso que o Salmo 127 nos garante. No versículo 2 ele diz assim: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Deus está cuidando da sua vida. Se você aprender durante o tempo de espera a ter esperança, com paciência, e começar a perceber o agir de Deus, tocando na sua vida, te guardando, te sustentando em tudo, você vai experimentar do poder de Deus na sua vida. Então aprenda a experimentar do agir de Deus na sua vida. É isso que diz o versículo 2. O versículo 2 mostra que o salmista aprendeu a experimentar do poder transformador de Deus na sua vida. Ele estava sempre sendo perseguido pelos seus inimigos, passou várias vezes pelo perigo de morte de forma iminente, real, mas a sua confiança, a sua esperança estava em Deus, e ele o ouviu e ele venceu. Não pelas suas forças, mas pelo agir poderoso de Deus na sua vida. Olha o versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Firmou-me num local seguro. O texto aqui, então, nos dá duas perspectivas de vida que às vezes muitos estão enfrentando ou já enfrentaram na sua vida. Um poço e um lamaçal. Estar no fundo do poço é terrível, porque dentro do fundo do poço não tem luz, só tem barro às vezes, se não tiver seco, mas não tem ar direito e você não tem perspectiva nenhuma de nada, porque você deixa de entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você já passou? Quando nós passamos por dificuldades extremas, muitas pessoas dizem que a pessoa está no fundo do poço. É isso que significa. Não tem luz, não tem ar. Você não vê perspectiva alguma, porque só tem terra de todos os lados. Se você se volta ali, dá um giro de 360 graus, só há terra. É como se sentisse que a sua existência estivesse chegando ao fim. Você já passou por isso? Chegar ao fundo do poço? Segunda comparação aqui que Davi está fazendo a situação de vida dele é um lamaçal. Um lamaçal é quando não há perspectiva também de fuga, pelo contrário, você só começa a ver, não é, que você vai se perder. Que por mais força que você faça, você só acaba afundando cada vez mais. Andar no lamaçal é quase que impossível, né? É quase que mudar, você não consegue mudar o passo. Você vai se extenuar. É quando você gasta todas as suas forças para dar um passo e parece que você gastou a força de dar 100 passos para dar apenas um passo. É quando você se esforça e se cansa e quase perde as forças e nada parece que sai do lugar.
Amados, quantas pessoas, talvez você que esteja vendo essa mensagem nessa noite, já chegaram ao fundo do poço e estão com as suas vidas atoladas, atravancadas, porque estão num lamaçal, não saem do lugar, têm uma vida triste, medíocre e já estão quase sem vida, sem perspectiva. Uma vida com essas características é uma vida longe de Deus, é uma vida sem sentido, onde se vive por viver. Quando nós seguimos o mundo, é esse caminho. O mundo só pode te levar para um único caminho, que é o caminho da perdição, é o caminho do atoleiro, é o caminho das falsas esperanças, é o caminho perdido. Mas quando você confia em Deus e tem um encontro com Deus, toda a sua história muda, toda a perspectiva de vida muda. Porque Deus transforma o nosso viver, Deus muda os nossos caminhos, Deus aplana os montes para que a gente passe, Deus abre caminhos onde não tem, Deus abre caminhos em deserto da nossa vida, para que a gente aprenda, para que a gente cresça e para nos abençoar. Então, se tudo antes parecia um fundo do poço e com um lamaçal, como Davi coloca, quando nós confiamos em Deus, Ele age nas nossas vidas, nos tirando desse fundo de poço e nos colocando sobre uma rocha, nos tirando do lamaçal, onde não se pode caminhar, onde se é extenuante, cansativo, e nos dá passos firmes sobre a rocha. Esse versículo 2, ele está apontando para o Messias, para Jesus Cristo, que é chamada da rocha, da pedra angular, a pedra de sustentação de toda a igreja, da vida do cristão, tem que ser Jesus Cristo. O fundamento da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Quando nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida, a nossa vida muda, porque nós somos colocados sobre a rocha, e não em qualquer rocha, mas é a rocha sobre Jesus, que é Jesus Cristo, é nela sobre a qual nós firmamos o nosso passo, e essa rocha tem um nome, e esse nome é Jesus, o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo veio a esse mundo, entrou na nossa história. Quando nos chama a conversão, você tem um encontro real com Jesus, e nesse momento você começa a perceber que Deus entrou na sua história de vida. Porque Deus vem e transforma toda a sua vida. Ele veio no tempo de Deus, no momento certo. Ele veio, se encarnou, passou por aflições, por tentações e morreu numa cruz para te salvar. É isso que Ele faz. E Ele vem e ressuscita ao terceiro dia, nos dando perdão dos pecados e nos garantindo a vida eterna. E Ele está vivo e Ele reina. Eu preciso crer nisso. Davi sabia de tudo isso. Davi entendia, sabia que Deus iria mudar a sorte dele, iria mudar a sua história. Ele estava sofrendo, ele estava sentindo, mas ele confiava em Deus. Se antes a imagem que ele tinha era de estar dentro de um poço, num lamaçal, agora a visão de Davi, aonde ele olhasse, ele teria uma expectativa nova de vida, porque ele estava esperando em Deus, e ele confiava no agir de Deus, e sabia que Deus agiria no tempo oportuno. Se antes ele não conseguia caminhar, agora Deus está mostrando a ele e a nós nesta noite, que se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele, tudo mais ele vai fazer. Uma vida com Jesus é uma vida com um andar firme e seguro. Não é em qualquer caminho que o mundo vai te levar, mas nos caminhos do Senhor, que são caminhos seguros, porque Ele anda conosco, Ele nos protege, Ele nos dá uma nova vida. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas. E o poço de lamaçal, e o poço e o lamaçal ficaram para trás, acabaram. Esse salmo aqui vai levando, mais à frente nós não lemos, não é? Mas
nesse momento aqui, no versículo 5 e 6, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Versículo 5, 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito o meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Davi aqui está mostrando e apontando para Jesus Cristo, porque não há nenhum sacrifício que eu faça, não há nada que eu possa fazer para me aproximar de Deus. Somente o sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo, pode me dar uma nova perspectiva de vida. Somente uma vida vivida em Cristo agora, depois desse encontro real, somente uma vida vivida dessa forma em Cristo, sobre esta rocha, é que é uma vida verdadeira hoje que tem sentido. E quando eu vivo essa vida de forma verdadeira, eu vou entendendo e vou vendo o agir de Deus na minha vida. Se você deseja uma vida feliz e próspera, uma vida com excelentes perspectivas, você deve confiar em Deus. Você deve perceber o seu agir, experimentar o seu poder. E mais do que isso, anunciar às pessoas tudo o que Deus fez e faz por você. Então, anuncie as bênçãos do Senhor na sua vida. Anuncie as bênçãos do Senhor na sua vida. O salmista aqui fala que Deus colocou na sua boca um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Não é? O versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Não é? A música tem um sentido especial. A música simboliza aquilo que nós estamos sentindo no momento. Não é? Davi era mestre nisso. E não importava o que ele sentia, ele cantava ao Senhor, ele exprimia a sua felicidade, mas ele também exprimia a sua dor. Quando ele estava triste, ele exprimia a sua tristeza. Mas quando ele queria falar do poder de Deus, ele cantava o poder de Deus. Ele falava sobre o livramento que ele teve. Ele falava sobre as bênçãos que ele teve. Então, quando nós olhamos a história de Davi, há salmos totalmente diferentes. Você vai no Salmo 13, ele está dizendo, até quando, Senhor? O Senhor vai me deixar passar por isso? Senhor, não pese a sua mão sobre mim, porque senão eu estarei perdido. Quando Deus age na sua vida, você não consegue se conter de felicidade. Então você anuncia, é isso que você deve fazer. Contar o que Deus fez e faz por nós é importante para a nossa fé. Porque você se torna sua testemunha e está sempre relembrando as bênçãos de Deus na sua vida. E quem ouvir o seu testemunho vai temer a esse Deus. E muitos irão confiar em Deus. Temer é respeitar, é adorar a Deus pelo que Ele é. E as pessoas verão o seu exemplo, vão ver a mudança na sua vida, porque você aprendeu a esperar de forma confiante. A esperar de forma confiante em Deus, e não como o mundo espera. Não como o mundo coloca a esperança nas pessoas que confiam em si mesmas. E mais cedo ou mais tarde estarão fadadas ao fracasso. Muitos olharão para a sua vida e dirão, eu quero ter a mesma vida, eu quero conhecer esse Deus. Quando nós vamos seguindo, o versículo 6 e 7, ele trata de um assunto, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, não é? Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Versículo 8, não é? A tua lei está no fundo do meu coração. E aí no versículo 9 ele diz, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Eu não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Olha isso. Ele dizia que proclamava tudo isso
na vida dele. Ele iria proclamar, mas algo que nos leva, por exemplo, a entender que a minha vida deve ser uma vida. Eu não tenho, Deus não exige isso, porque nós não temos como pagar, e por isso que eu falei de Cristo. Jesus Cristo toma o nosso lugar, Ele paga o preço. Somente Ele poderia pagar o preço. Então Jesus paga o preço. Mas o que é que eu faço agora? Eu abro os meus ouvidos para que Deus fale comigo, para ouvir a voz do Senhor. Eu busco cada vez mais a Deus em oração, em conhecimento através da leitura da palavra, e coloco isso dentro do meu coração. E o que mais que eu faço? Eu vou buscar mostrar isso às outras pessoas. Quando nós lemos esse texto, fica fácil quando nós nos lembramos de Ana, mãe de Samuel, não é? Que ela vai e ela oferta o seu filho Samuel. Ela diz: Deus, se o Senhor me der, ela não podia ter filhos? E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei ao Senhor. O que ela mais queria, ela entregou ao Senhor. Ela chorou, ela clamou. E no tempo certo, Deus abençoou a vida daquela mulher. Ele deu o seu primeiro filho, chamado Samuel, que logo depois que ele cresceu, pouco, ainda menino, foi entregue no templo. De tempos em tempos, ela ia visitar o seu filho, levava presentes, e podia abraçá-lo novamente. Mas ele passou a morar no templo, servindo ao Senhor. Ele foi grandemente usado, foi um profeta de Deus. E depois disso, Deus continuou abençoando aquela mulher, porque ela teve filhos e filhas. Isso é importante. Deus agindo no tempo certo. Houve um tempo de amargura na vida de Ana, mas logo em seguida houve um tempo de alegria, de prosperidade, um tempo onde Deus agiu, no tempo dele, mas agiu. E ela confiou, esperou, e Deus a abençoou com um filho, e vários filhos. Não é? Então, o que Deus deseja de nós é a nossa vida em oferta a Ele. Oferta de louvor e de gratidão. É por isso que eu conto as bênçãos de Deus, eu falo de como é bom viver com esse Deus, de como é prazeroso andar com Jesus, do quão maravilhoso é ter um encontro com Jesus. Porque isso me leva a passar pelas dificuldades da vida, pelos problemas da vida, porque eu sempre me lembro do quão maravilhoso e bom e de tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu vejo o agir de Deus e eu proclamo esse agir de Deus cada vez mais, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas sejam tocadas através do exemplo da minha vida. Então, quando as pessoas verem você fazendo isso, elas olharão para a sua vida e dirão: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que se importa. Eu quero conhecer esse Deus que se inclina e que me ouve, porque eu também quero ser ouvido na minha dificuldade. Então, se você deseja experimentar mais de Deus, conhecer Deus verdadeiramente, entregue cada área da sua vida a Jesus nesta noite. Entregue a sua família, os seus filhos. Entregue toda a tua preocupação, toda a tua ansiedade. Se lance aos pés do Senhor. E diga: Pai, aqui está a minha vida. Aqui está toda a minha vida. Se tudo à sua volta parece um fundo de poço, se muitas vezes os seus passos não têm te levado a um lugar firme, mude a sua vida através do poder de Deus. Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar o seu coração. Confie no Senhor com paciência. Aprenda a esperar de maneira diferente, com fé, com convicção de que Deus não tarda, nem muito menos falha. Creia
que Deus tem o tempo certo dele para tudo. E se a sua bênção ainda não chegou, continue a esperar confiantemente. Aprenda a descansar em Deus sem se desesperar, sem ansiedade. Mas confie no Senhor de todo o seu coração. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quando você aprender e começar a descansar verdadeiramente em Deus, você vai experimentar do seu agir. E Ele vai te dar uma nova alegria. E Ele vai trazer paz que somente Ele pode dar, a ponto de você anunciar as bênçãos do Senhor para todas as pessoas que você conhece. Ou você pode fazer uma escolha também, de continuar no fundo do poço, andando no lamaçal. O que você prefere? Abra o seu coração. Nessa noite, Deus está dizendo para cada um de nós, como Ele disse lá através de Moisés ao povo, né? Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês, os seus filhos, vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 19 e 20. A palavra está posta. Escolham a Cristo. Escolha a Cristo mesmo nesse tempo de pandemia. Não se desespere. Não perca a sua fé. Se você está passando por uma dificuldade muito grande, por um problema muito grande na sua vida, com seus familiares, talvez no seu casamento, não se desespere, confie no Senhor, ore fervorosamente, confiantemente, de que Deus agirá no tempo certo. Entregue a sua vida, a sua família a Ele, e eu tenho certeza de que Deus irá abençoá-los. Amém? Quero convidar você nesse momento, feche seus olhos. Nós vamos ouvir mais uma canção. E após essa canção, nós iremos orar para finalizar. Amém? Feche seus olhos, ouça essa canção, cante junto. Confie no Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho,
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Queremos também, ó Deus, nesse momento pedir perdão ao Senhor pela nossa falta de fé, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que desconfiamos do Seu agir, pelas vezes que desconfiamos, ó Deus, de que o Senhor não está ao nosso lado. E queremos, ó Deus, agradecer por toda a bênção, por toda a providência do Senhor sobre as nossas vidas até aqui. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos da fé, a fim de que vejamos o agir do Senhor em todos os momentos, Pai, suprindo, abençoando, cuidando e zelando por cada um de nós. E também, Senhor, colocamos diante de Ti nesse momento as nossas vidas, colocamos as nossas famílias, colocamos diante do Senhor todo o plano que temos, toda a esperança que temos num futuro melhor nas Tuas mãos, Pai. Porque não há melhor lugar para se estar do que nas Tuas mãos. Melhor lugar para que se estar do que na Sua presença, Deus, constante, dia após dia. Por isso, Deus, trabalha no nosso coração, nos dando paciência, trabalha no nosso coração, nos dando mais fé, nos dando perseverança. Trabalha no nosso coração, ó Deus, nos ajudando a descansar no Senhor, Pai, a confiar nas Tuas promessas. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem, a cada lar, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão sobre nós, que somos fracos e pequenos, ó Deus. Não deixe, ó Pai, que a nossa fé esmoreça, mas nos fortaleça, para que possamos anunciar as Tuas bênçãos, para que possamos anunciar, ó Deus, com alegria no nosso coração, o agir do Senhor nas nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame da sua paz, da sua alegria sobre sua vida nesta semana. Confie no Senhor, espere no Senhor de todo o seu coração. Coloque a sua esperança no Senhor e Ele com certeza se inclinará até você e ouvirá as suas orações. Que Deus te abençoe.